Oi galera, tudo bom com vocês? Aqui é o Brian Malandro, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Bom, você sabe como construir uma redação nota 1000? Olha, se não sabe ainda, não tem importância, porque neste vídeo nós vamos aprender juntos. E lembrando que esses resuminhos, o meu roteiro que eu utilizo na hora de fazer os vídeos, eu posto no meu Instagram de resumos, Resumos Coloridos 7, então ele vai estar aparecendo aqui. Primeiramente, eu gostaria de falar o motivo de eu estar gravando este vídeo. Bom, é que nós estamos chegando à reta final aí, o Enem está chegando e muitas pessoas ainda não sabem como construir uma redação nota 1000. Então, eu irei listar aqui a forma de fazer e alguns macetes que eu utilizo na hora de fazer as minhas redações também. É, e se você estiver anotando o que eu estiver falando, não precisa, porque neste espaço aqui eu irei colocar tudo que você precisa saber, caso você esteja anotando para facilitar a sua vida. Então, bora para o conteúdo, porque nós temos muitos. Primeiramente, nós temos que entender a estrutura do Enem, o que o Enem cobra, que é o texto dissertativo argumentativo. O Enem não te cobra uma crônica, não te cobra um poema, gente, nenhum outro texto, um texto dissertativo argumentativo, então, por isso é importante você saber a estrutura dele. Bom, eu vou ler aqui o que é a dissertação. É expor algum pensamento, assunto ou pensamento, oralmente ou por escrito. É um texto que analisa e interpreta dados da realidade e cada parte ou exposição deve manter relação lógica com as demais. Contém o posicionamento crítico do autor em relação ao assunto. Então, o que esse trecho aqui falou pra gente? Quer dizer que quando você for dissertar, você vai expor o seu pensamento e você vai criticar tal assunto. Vamos nos lembrar que criticar não é falar mal, criticar é dar a sua opinião, entendeu? Agora, se você concorda ou se você discorda, são outros 500, mas criticar não é falar mal, lembre-se disso. A argumentação é convencer, persuadir e induzir o outro a mudar de opinião. Os argumentos podem ser confirmados pela ciência, por declaração de especialista, por comparações lógicas, por relação de causa e consequência. Bom, a argumentação você já faz diariamente, quando você tenta convencer alguém a mudar de opinião, ou quando você vai expor seu pensamento, ou para os seus pais, ou para os seus parentes, ou para os seus amigos, entendeu? Então, assim, não é um texto difícil, porque você já faz isso naturalmente. Você disserta, você expõe o seu ponto de vista, você argumenta, você tenta provar aquilo, você fala: ah, eu preciso disso porque ou tal propaganda me disse isso, ou é porque a ciência fala isso, entendeu? Então você já faz isso por natureza. Muitas pessoas começam a estudar a redação e não pensam na estrutura dela. E o que é mais importante sabermos no começo é a estrutura da redação. Então, lembre-se, o Enem vai te pedir um texto dissertativo argumentativo. Dissertar e argumentar é isso que eu acabei de ler para vocês. A outra questão são as competências do Enem. Bom, nós temos 5. Eu vou ler aqui ela para vocês e vou comentar cada uma delas. A primeira é demonstrar domínio da norma culta da língua escrita. O que é isso? É você escrever as palavras corretamente. Algo que me ajuda muito é eu assistir filmes, séries, documentários legendados. Por quê? Porque eu tenho muita memória fotográfica. Eu acho que eu já falei isso em um outro vídeo. E assim, quando eu leio uma palavra, a palavra fica na minha mente, eu já sei como escrever. Eu não sou muito de ficar decorando regrinha, aquelas regrinhas de acentuação, entendeu? A única regra que eu sei é de crase, mas o restante eu não sei. Bom, eu não estou falando que você não possa, que você não pode saber das regras. Se você souber de todas as regras da língua portuguesa, melhor ainda. Mas eu estou falando que no meu caso dá muito certo eu ler muito, eu leio bastante, até filmes e séries eu coloco legenda para que eu aprenda a forma correta de escrever as palavras, isso fica na minha mente. Isso só não funciona para palavras que são pouco utilizadas, né? Então você vai ter uma dificuldade maior em escrevê-las posteriormente.
A outra competência é compreender a proposta de redação e aplicar conhecimento, conceitos de várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites do gênero. O que que é isso? Quer dizer que você pode utilizar um dado estatístico, você pode utilizar um acontecimento histórico, entendeu? Você utilizar outras áreas do conhecimento, não só aquela área que você está escrevendo, porque o Enem gosta muito disso, gosta de saber, né, se você está aplicando outras áreas, seja da filosofia, da sociologia, enfim, de outras áreas. Isso é muito importante. A outra competência é selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. O que que é isso? É o seu texto ele ter uma progressão lógica, é ele manter uma relação, é você selecionar, é você organizar, é o seu texto ficar organizado, é o seu texto ficar fluido. O que que é um texto fluido? É um texto que você consegue ler ele normalmente, sem fazer tanto esforço. Isso é muito interessante, o seu texto ficar organizado. A quarta competência é você demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. O que que é isso? É a questão dos conectivos. Bom, você sabe o que é conectivo? Se você já souber de um exemplo de conectivo, comente nos comentários. Comente nos comentários é ótimo, né? Coloque nos comentários. Já vai lá e coloque um conectivo para saber que você já sabe aí dos conectivos. Bom, os conectivos são os conectores de articulação ou articuladores do discurso. São palavras ou expressões que ligam frases ou orações. Então, os conectivos são palavras que ligam. Suponhamos, você fala: eu fui à praia hoje, mas não entrei no mar, pois estava chovendo. Viram? O mas e o pois são os conectivos, porque senão a frase não teria sentido, não teria lógica. Então, toda vez que você lembrar de conectivo, você lembra de lógica. Você lembra que é um termo que faz com que o texto ele fique articulado, ele flua. Suponhamos, você fala: eu fui à praia hoje. Estava chovendo. Gente, não tem lógica, né? O mas. Eu fui à praia hoje, mas estava chovendo. Daí você já consegue entender alguma coisa. Então, os conectivos são as palavras que expressam aí a questão da lógica, né? É ligar os termos para articular o discurso ou o seu texto. Alguns exemplos aí. Mas, não, certamente, assim como, por último, se. São muitos os conectivos. É importante você imprimir esses conectivos e cola em algum lugar para você sempre ficar vendo. Aí você vai ver conectivo de oposição. Aí vai ter lá mas. Você vai saber que o mas é um conectivo de oposição. Ou conectivo de condição. O se, aí você vai ver que o se é um conectivo de condição. Entenderam? Isso ajuda bastante. Daí agora nós vamos para a nossa quinta competência, que é elaborar proposta de solução para o problema abordado, mostrando respeito aos valores humanos e considerando a diversidade cultural. Gente, a proposta de intervenção ela é muito importante, por quê? Porque já existiram casos de pessoas que fizeram a sua redação linda, maravilhosa, mas chega lá na proposta de intervenção, a pessoa aflige, a pessoa ela desrespeita os direitos humanos. Então, pelo amor de Deus, na hora de fazer a sua proposta de intervenção, não manda matar ninguém, entendeu? Não manda jogar bomba atômica em ninguém, entendeu? Você tem que resolver o problema, mas de forma humana, né? De forma civilizada. Achei a palavra, de forma civilizada. Então, por favor, não mande jogar bomba em ninguém, não mande matar ninguém, senão a sua redação ela pode ser até zerada, ela pode ser anulada. E uma outra coisa que
citou aqui, você tem que elaborar uma solução ao problema abordado. Nós vamos nos aprofundar mais quando eu estiver falando sobre cada parte da introdução, do desenvolvimento, da conclusão, que nós temos ainda muitas partes aí para trabalhar ainda. Bom, se você estiver gostando desse tipo de vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade, por favor. E vamos continuar aí. Bom, nós temos agora a questão da introdução. A introdução, você pode utilizar uma alusão histórica. O que é uma alusão histórica? É você relacionar com um acontecimento histórico. Suponhamos, o problema abordado, ele diz respeito aos direitos do povo, aos direitos do cidadão. Daí você pode citar a Revolução Francesa, porque ela foi um movimento da burguesia, ela foi um movimento do povo mesmo, da massa da população. A alusão histórica, ela costuma valer uns pontinhos, então é importante você usar, se possível, você usar. Contextualizar o tema, o que você vai fazer? Você vai contextualizar o tema, ou na questão do repertório sociocultural. O repertório sociocultural é muito importante. É a questão dos saberes em outras áreas do conhecimento. Daí nós temos muitos filmes, séries, documentários que podem te ajudar. Eu vou listar aqui, eu vou citar o nome de alguns que vocês podem até mesmo assistir, porque trabalham temáticas importantes que podem cair no Enem e vocês vão poder usar eles aí na sua prova. De filmes, nós temos 12 anos de escravidão, O Menino do Pijama Listrado, Olga, dentre outros. Eu não vou citar todos aqui, eu vou citar alguns. De séries, nós temos Explicando. Explicando é uma série muito boa, porque cada capítulo ela vai trabalhando um tema diferente. Então ela trabalha DNA com relação à ciência, ela trabalha música, K-pop. Então ela trabalha muitos assuntos e às vezes assuntos que não tem nada a ver. Então a gente que é vestibulando, é importante nos atentarmos a estar, por assim dizer, antenados, a sabermos o que está rolando no mundo, e essa série trabalha muito bem isso. Documentários. Primeiramente, eu sou um pouco suspeito para falar, porque eu amo documentários, e um dos documentários muito interessantes é o What the Health, que trabalha a questão da alimentação, das indústrias alimentícias. Outro documentário, ele chama Cowspiracy, trabalha também a questão da alimentação. Um outro, Take Your Pills, ele trabalha a questão das pílulas, dos medicamentos, que muitos atletas, muitos estudantes, eles tomam para ficar concentrados, e às vezes esses medicamentos, eles podem acarretar uns problemas de saúde, muitos problemas de saúde. Então é importante a gente, sabe, sempre ter um olhar crítico para esses assuntos. E um outro documentário também é A Verdade sobre o Álcool. Trabalha muito a questão do álcool, os mitos e as verdades, e as minhas verdades com relação a esses assuntos. Então, esses repertórios socioculturais que eu citei aqui, eles estão na Netflix, então aproveite aí para maratonar e para aprender muito também. É, a apresentação da tese também na introdução e a apresentação do tema. Então, na introdução, você precisa de fazer isso, você precisa de contextualizar o tema. Uma outra coisa também é agora no desenvolvimento. Bora para o desenvolvimento. O desenvolvimento é o tópico frasal, que é a frase que você vai começar o seu desenvolvimento. Depois a explicação, né? Você vai explicar um pouco mais sobre aquele determinado conteúdo, né? Daquele determinado problema. E depois, o que você vai fazer? Você vai comprovar por meio do repertório sociocultural. Se você já tiver utilizado o repertório sociocultural na introdução, você não precisa de repetir ele no desenvolvimento. Só uma curiosidade aí. E depois a consequência. Você vai explicar por que aquele problema, quais são as consequências que aquele problema ele traz para a sociedade brasileira ou para a questão do Enem. É mais provável que caia no contexto brasileiro, mas nós temos que estar preparados para tudo, principalmente para o Enem, porque o Enem às vezes gosta de brincar com a gente. E a conclusão?
A conclusão, você resolve o problema ou você tenta amenizá-lo. Por que amenizá-lo? Muitas pessoas sempre colocam resolver o problema. Eu resolvi colocar aqui amenizá-lo. Por quê? Gente, porque tem muitos problemas que são abordados na redação do Enem que, infelizmente, na sociedade brasileira, eles não vão se resolver. Eles podem ser amenizados, né? E depois é importante colocar órgãos, a questão, se estiver falando sobre a violência doméstica, daí você coloca um órgão, que é a Lei Maria da Penha. Ou está falando sobre a educação das crianças, daí você coloca o conselho tutelar, o problema relacionado à criança. Ou a questão do algum problema relacionado ao meio ambiente. Daí você coloca um órgão do meio ambiente. Por isso é importante você saber uma questão dos órgãos que cuidam de cada departamento, né, de cada problema. Leis também é importante você colocar, implementar leis, se não tiver leis com relação àquele determinado assunto. E medidas preventivas também, a questão da Lei Maria da Penha, que ela já existe. É uma medida preventiva, né? Uma medida preventiva, é importante. Então, é isso. Agora eu vou pontuar aqui coisas importantes, como eu já citei. Direitos humanos, gente, estude um pouquinho dos direitos humanos. Não o inflija, não inflija os direitos humanos, porque senão a sua redação vai ser zerada. Eu já citei isso aqui. É importante também você não repetir palavras. É aquela questão do pleonasmo vicioso ou redundância. Eu vou ler aqui algumas coisas que podem ser a questão da redundância. Primeiramente, o que é redundância, o que é pleonasmo? Trata-se da repetição desnecessária de uma ideia na mesma construção. Os exemplos que eu coloquei aqui é elo de ligação, porque se é elo, já vai ter uma ligação, então não precisa colocar elo de ligação. Ou acabamento final. Se já é acabamento, já vai ser final, entendeu? Então é importante você não repetir essa questão das ideias das palavras. Outra questão aqui é subir para cima. Você já viu alguém subir para baixo? Ou descer para baixo? É importante você se atentar a isso no seu texto, porque senão o seu texto vai ficar cansativo e aquela questão dos conectivos que faz com que o seu texto flua, né? O texto seu não vai ficar fluido se você repetir essas palavras. É, Outra questão também é você usar os conectivos, como eu já falei aqui. Agora, se você já sabe um outro conectivo, comente aqui embaixo, porque eu quero ler esses conectivos. Bom, este foi o vídeo, este foi o conteúdo. Se tiver te ajudado de alguma forma, dê um gostei aqui embaixo, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Se tiver mais alguma dica na questão da construção de uma redação nota 1000, podem deixar nos comentários que eu vou ler todos. Bom, eu fiz um resumão aqui, porque senão o vídeo ia ficar muito grande, ia ficar cansativo. Então, olha, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero ter contribuído de alguma forma. Um forte abraço e até a próxima!